A Amazônia desconhecida, revelando civilizações ancestrais. Hoje, quando se fala em Amazônia, o que vem à sua mente? Bem, provavelmente você deve pensar em indígenas, animais selvagens, árvores altíssimas, o rio Amazonas, desmatamento, garimpo ilegal, é claro, a Zona Franca de Manaus, situada na cidade de mesmo nome, que é a capital do estado. A Amazônia, como sabemos, é um estado praticamente coberto pela maior floresta tropical do mundo e que ali há milhares de pessoas. População e dimensões. Segundo o IBGE, a estimativa populacional para a Amazônia em 2024 era de pouco mais de 4.200.000 pessoas. O estado ocupa a 13ª posição na lista dos mais populosos do Brasil. Mas nem sempre foi assim, ou pelo menos era o que se pensava. Lá atrás, quando exploradores europeus começaram a navegar pelo globo terrestre em busca de novas terras, a ideia que se tinha era que a região norte do Brasil era impenetrável, local de uma floresta densa, repleta de animais selvagens e até tribos canibais. Acreditava-se que ela era uma região vasta, selvagem e deshabitada. Mas imagine, a floresta se estende por mais de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, riquíssimo em mananciais de água e incontáveis rios, principalmente o já citado Amazonas, o maior em volume de água do mundo. Além disso, se nos dias atuais a floresta amazônica abriga 10% de todas as espécies conhecidas, imagine como seria a fauna tempos em que ela não era explorada como hoje, quando ainda havia animais não extintos pelo homem. As armadilhas naturais da floresta. Mas a Amazônia também possui as suas armadilhas naturais e isso foi comprovado ao longo dos anos com o desaparecimento e morte de centenas, talvez alguns milhares de aventureiros e exploradores que tentaram se estabelecer por lá. Por exemplo, no século X, não era qualquer um que se arriscava a adentrar em locais de onde lendas terríveis saíam. E muitos, acredite, muitos que tentaram não conseguiram retornar. A mata mostrou aos homens brancos que, além de não possuir facilmente lugares adequados para plantio, dado a maior parte do seu solo, ser pobre para essa finalidade, a floresta é um terreno fértil para malária, febre amarela e outras doenças que por séculos tornaram a exploração quase impossível para forasteiros. Doenças tropicais. A floresta é um terreno fértil para malária, febre amarela e outras doenças que por séculos tornaram a exploração quase impossível para forasteiros. Solo inadequado. A maior parte do solo amazônico é pobre para plantio, dificultando o estabelecimento de exploradores europeus. Lendas e mistérios. Histórias terríveis sobre a região afastavam muitos aventureiros, criando uma aura de mistério em torno da floresta. A Fortaleza Verde. A Amazônia é uma fortaleza verde cuja densidade é absoluta. As árvores cresceram tão próximas umas das outras que a luz do sol mal atinge o solo da floresta. Este, inclusive, é um dos maiores motivos de não haver muitas áreas adequadas para o plantio. Os pó e raízes se entrelaçam como se fossem arames farpados da natureza, criando uma barreira quase impenetrável, especialmente para os primeiros exploradores. Se ainda hoje muitos aventureiros dizem que a floresta está o tempo todo tentando te expulsar, imagine como deveria ser naquela época. Essas eram as principais razões pelas quais ninguém, ou quase ninguém, acreditava ver pessoas vivendo no meio daquela floresta que, por si só, é maior que a maioria dos países europeus. Mas vamos pensar um pouquinho. Uma reviravolta histórica. E se eles estivessem errados? Se escondida sob essa espessa tapeçaria verde, houvesse uma civilização próspera no passado. Uma ou mais que não apenas viveu ali, mas teve um certo destaque, criando cidades, estradas e até um estilo de vida que só agora a ciência começa a descobrir. Bom, com essa hipótese, algo extraordinário vem sendo revelado de alguns anos para cá. Certamente uma reviravolta histórica. Algo que nós não aprendemos na escola. Por meio de tecnologias de ponta, os cientistas acabaram de descobrir que a floresta tem muita história para contar e envolve civilizações muito anteriores à chegada dos europeus. Ao que tudo indica, a floresta amazônica já foi habitada por milhões de pessoas que a moldaram profundamente ao longo de milhares de anos. As terras pretas de índio. O que exatamente a arqueologia moderna nos revela sobre a vida dessas civilizações antigas? Bem, uma das mais surpreendentes é o fenômeno das terras pretas de índio. Já ouviu falar delas? Esse solo incrivelmente fértil,
rico em matéria orgânica e nutrientes, não é um produto natural da floresta, mas foi meticulosamente preparado pelas populações indígenas há milhares de anos. Pense nisso. Enquanto o solo natural da Amazônia se degrada rapidamente, as terras pretas são extremamente férteis e podiam sustentar a agricultura de forma contínua e sustentável, permitindo cultivo sem a necessidade de derrubar-se árvores, queimar plantas nativas que esgotam a terra com grande rapidez. Isso demonstra que os antigos habitantes possuíam um conhecimento ecológico sofisticado e eram capazes de transformar a paisagem a seu favor, desafiando a antiga ideia de que a Amazônia só poderia abrigar pequenas tribos nômades. Vestígios dessas terras foram encontradas principalmente nos arredores de Santarém, no Pará. Os misteriosos geoglifos. Tá. Mas aquelas grandes estruturas que parecem surgir do nada, visíveis apenas do alto. Eu falo dos geoglifos, isto é, enormes figuras geométricas como círculos, quadrados e linhas esculpidas no solo, que foram descobertas em regiões mais abertas da Amazônia, como no Acre, sul do Amazonas, Mato Grosso, Amapá e Pará. Gente, qual seria a função desses monumentos misteriosos? Embora sua finalidade exata ainda esteja em debate, já que poderiam ter propósitos cerimoniais, religiosos ou de organização social e territorial, eles são, sem sombra de dúvida, evidências de sociedades capazes de realizar grandes obras públicas, indicando um nível notável de organização política e social. Paisagens transformadas. A própria existência desses geoglifos e outros sítios monumentais sugere que algumas áreas da Amazônia eram savanas abertas no passado, antes de se tornarem a densa floresta tropical que conhecemos hoje. Recentemente, uma equipe de arqueólogos encontrou vestígios que permitem um vislumbre do cotidiano de algumas civilizações. Savanas abertas. Evidências sugerem que partes da Amazônia eram originalmente áreas abertas. Ocupação humana. Civilizações antigas modificaram a paisagem com suas construções. Crescimento da floresta. A floresta densa que conhecemos hoje cresceu sobre estas áreas modificadas. A cerâmica amazônica. Fragmentos de cerâmica, por exemplo, são descobertas comuns e nos contam muito sobre hábitos alimentares, rituais e práticas sociais do passado distante, de sociedades muito anteriores à nossa. A cerâmica amazônica é notável por sua diversidade e complexidade, com ornamentos elaborados que indicam um valor que ia além do utilitário. Possivelmente, essas cerâmicas adornadas eram usadas em rituais ou como símbolos de status. A análise de resíduos alimentares em cerâmicas revelou uma dieta rica que incluía mandioca, milho, frutas, peixes e caça. A mandioca, base da civilização amazônica. A mandioca, aliás, foi a base alimentar que permitiu a transição de caçadores-coletores para agricultores na região, sendo cultivada há pelo menos 7.000 anos. As suas vantagens eram inúmeras: fácil de cultivo, plantio em qualquer época do ano, armazenamento por meses, múltiplas colheitas e resistência a pragas devido a variedades tóxicas. Aliás, vou aproveitar o momento para trazer uma curiosidade sobre a mandioca. Você sabia que há uma variedade delas que é bastante tóxica, inclusive pode matar? Mandioca brava. Contém níveis mais altos de glicosídeos cianogênicos, compostos que liberam cianeto, um potente veneno. Mandioca mansa. Variedade doce com baixos níveis de toxicidade, podendo ser consumida com processamento mínimo. Técnicas de processamento da mandioca. De fato, existem dois tipos de mandioca: a brava ou amarga e a mansa, a doce. A do primeiro tipo contém níveis mais altos de glicosídeos cianogênicos, compostos que liberam cianeto, que é um potente veneno, né? Contudo, os povos indígenas encontraram métodos incríveis para manipular essa mandioca brava por meio de prensagem com o tipiti, uma espécie de utensílio criado por eles para extrair o sumo da mandioca ralada. A decantação e a fermentação, processos que eliminam, dando origem a outros alimentos, como a farinha de mandioca, tapioca, puba e cauim. Uma espécie de bebida fermentada. Bom, ok, voltemos agora a falar dos povos antigos da Amazônia. É mais do que certo que eles conseguiram fazer com que a sobrevivência em meio a um mundo completamente selvagem para os nossos padrões fosse algo comum, como se fossemos nós hoje tentando sobreviver em nossas selvas de pedra. Conexões entre civilizações. E assim como nos dias atuais, aqueles povos ancestrais amazônicos não viviam isolados do resto do mundo.
Eles estavam conectados. Aliás, esse é um dos aspectos fascinantes na história das antigas civilizações sul-americanas. A história nos ensinou sobre a Rota da Seda, uma rede de rotas comerciais que conectou o Oriente ao Ocidente e assim desempenhou um papel crucial no intercâmbio de mercadorias, culturas e ideias entre civilizações antigas do Velho Continente e da Ásia por mais de 1500 anos. Porém, muito pouco ou nada aprendemos sobre uma das importantes rotas que existiu na América do Sul e que hoje é conhecida como Caminho de Peabiru. Esse caminho é uma antiga rede de trilhas interligadas com milhares de quilômetros de extensão que cruzava a América do Sul ligando o litoral brasileiro, onde hoje é o estado de São Paulo, ao Oceano Pacífico, na altura de onde hoje é o Peru. O Caminho de Peabiru. Essas trilhas são cercadas de histórias e também muitos mistérios. No entanto, estudos arqueológicos, históricos e etnológicos vêm revelando aspectos importantes sobre sua origem, uso e descoberta pelos europeus. Peabiru, que significa caminho batido ou caminho amassado, é da era pré-colombiana ou de antes ainda. A sua largura varia entre 1 e 2 metros e se desmembrava de forma a passar não só pelo Brasil até chegar ao Peru, mas também pelo Paraguai e pela Bolívia. Acredita-se que ele era usado pelos povos indígenas muito antes da chegada dos europeus, tanto para comércio quanto para deslocamentos culturais e religiosos. Era pré-colombiana. Criação e uso inicial do caminho por povos indígenas. Período colonial. Descoberta pelos europeus e uso como rota de exploração. Atualidade. Estudos arqueológicos revelando a importância histórica do caminho. Negligência histórica. Infelizmente, os governos brasileiros parecem não se interessar pela história do seu povo. Por isso, nunca houve aporte necessário para um estudo mais aprofundado e digno para se conhecer um pouco mais sobre a história do Peabiru ou dos povos que fizeram uso deste caminho. Quem sabe as riquezas que poderiam ser encontradas mesmo no que resta das trilhas, caso os governos desses países, especialmente o nosso, financiassem expedições em locais estratégicos. Bem, mas mesmo sem esse aporte, expedições financiadas por instituições privadas conseguiram mapear diversos trechos, tendo como bases fontes coloniais, relatos indígenas e imagem de satélite. Descobriram vários vestígios arqueológicos do caminho, inclusive com piso de terra batida e compactada. Se os projetos de turismo cultural e histórico forem levados adiante, é bem provável que novas descobertas sejam feitas sobre Pebu. Tecnologia a serviço da arqueologia. Mas como todas essas coisas, especialmente as marcas e os monumentos praticamente enterrados pela floresta foram localizados bem graças a modernas tecnologias como o LIER, o Light Detection and Ranging, que em português quer dizer detecção e alcance de luz, que utiliza laser para detectar as mínimas alterações de profundidade ou elevação do terreno, trazendo o resultado em formato de linhas ou 3 dimensões, e assim revelando formatos alterados na superfície. Então, acontece que o LIDAR revelou uma paisagem que um dia foi densamente habitada. Sítios arqueológicos que antes eram invisíveis até mesmo para os satélites convencionais. Redes de assentamentos interligados por estradas e até rios artificiais foram detectados. Descobertas surpreendentes. Pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mapeando menos de 0,1% da Amazônia, por exemplo, identificaram 81 novos sítios arqueológicos e 24 geoglifos desconhecidos, estimando que o número real seja muito maior. Isso só em 0,1. Graças ao LIDAR, a análise do DNA antigo tem ajudado a traçar rotas migratórias, indicando que os primeiros habitantes chegaram há mais de 10.000 anos e mantinham contatos com grupos de outras partes do continente. Na época das explorações, assim que os primeiros europeus finalmente chegaram no início do século X, encontraram comunidades indígenas relativamente populosas, algumas com milhares de habitantes e aldeias realmente enormes. Novos sítios arqueológicos. Identificados em apenas 0,1% da Amazônia mapeada. Geoglifos desconhecidos. Revelados pela tecnologia LIDAR. Anos de ocupação. Idade estimada dos primeiros habitantes da região. Os primeiros exploradores europeus. O primeiro europeu a atingir a foz do rio Amazonas foi o navegador espanhol Vicente Yampison, em 1499, que batizou o lugar de Santa Maria de la Mar. A primeira expedição pelo rio, contudo,
foi liderada por Francisco de Orellana em 1542, com a esperança de encontrar o mítico Eldorado, um reino imaginário repleto de ouro que já rendeu muitas histórias, filmes, lendas. A crônica de sua viagem relatada por Carvajal descreveu sociedades populosas bem organizadas ao longo do rio. Relatos que foram por muito tempo considerados exagerados, mas somente confirmados recentemente pelas novas pesquisas arqueológicas. A lenda de Eldorado já trouxe muitos exploradores aventureiros em busca de riqueza, sendo que muitos deles jamais retornaram. Expedições perdidas. Um outro expedicionário famoso que desapareceu enquanto trilhava a vastidão verde da Amazônia foi o coronel Percy Harrison Fawcett, assim como seus parceiros de exploração, Jack Fawcett, seu filho mais velho, e Rolly Ferry, amigo de Percy. O objetivo de Ferty era encontrar uma cidade lendária, provavelmente situada na região do Xingu, a qual ele chamava de Zé. O ano era 1925 e os três nunca retornaram para casa. Orellana não teve o mesmo destino de fé, mas também sofreu uma grande decepção, como outros espanhóis, pela completa falta de ouro e outros metais preciosos em abundância. Isso mesmo. Não encontraram quase nada que brilhasse na Amazônia brasileira, ao contrário das riquezas encontradas no Império Inca, no Peru. Isso. Vicente Ian Pearson, 1499. Primeiro europeu a atingir a foz do rio Amazonas, batizando o lugar de Santa Maria de Lamar. Francisco de Orellana, 1542. Liderou a primeira expedição pelo rio Amazonas em busca do mítico Eldorado. Percy Harrison Fawcett, 1925. Desapareceu na floresta enquanto buscava a cidade lendária que chamava de Zé. A colonização da Amazônia. Somado à barreira natural dos Andes para acessar as cabeceiras do Amazonas, fez com que os espanhóis fossem aos poucos desistindo de conquistar o Vale do Amazonas, restando na região apenas missionários religiosos e alguns outros aventureiros que, de uma forma ou de outra, acabaram colaborando para o surgimento de diversas cidades amazônicas. Os portugueses, por outro lado, estavam mais dispostos a avançar suas fronteiras e desrespeitar o Tratado de Tordesilhas. Você se lembra da época da escola, provavelmente, levando a épica viagem de Pedro Teixeira em 1637, que expandiu os limites portugueses na Amazônia. Em alguns anos, surgiria a cidade de Manaus, nome originariamente tirado das tribos dos Manaós, com os quais Orellana já tinha contactado. O legado e o futuro das descobertas. Porém, essa época de explorações foi também uma época em que a maior tragédia humana teria início em meio à floresta. As vítimas, os nativos indígenas, as populações indígenas que até então sustentavam milhões de habitantes, tiveram uma redução drástica, principalmente por causa das doenças trazidas pelos europeus. Varíola, sarampo, catapora, gripe, tuberculose e até doenças venéreas eram inexistentes na América do Sul. Os indígenas até já sabiam como se defender dos mosquitos assassinos da floresta, mas não souberam lidar com o que o homem branco lhes trouxe do além-mar. Estima-se que dos 5 milhões de indígenas da bacia amazônica na época do primeiro contato europeu, dos quais 3 milhões só no Brasil, restam hoje apenas cerca de 430 mil. Os atuais estudos sobre o passado da Amazônia, mesmo que em passos curtos, já trouxeram uma visão real sobre a floresta tropical, tirando de vez o estigma dela ter sido sempre um espaço vazio a ser explorado. As marcas encontradas em vários locais comprovam que aquelas civilizações tinham um cotidiano comum, mas talvez mais avançado do que os indígenas contemporâneos. Até o momento, as equipes de campo têm encontrado artefatos como vasos de cerâmica e alguns itens considerados de uso diário. Contudo, ainda é pouco para divulgar quem eles eram e o que aconteceu àqueles povos amazônicos ancestrais. Ainda há muita coisa para vir à tona e com certeza novos livros de história terão que ser publicados para que os nossos alunos não continuem no caminho da desinformação.